Boa noite, meus queridos telenautas que nos acompanham todos os dias através da TV Diário do Sertão, a sua TV, a nossa TV online, a primeira TV online da Paraíba. Muito boa noite para você que está aí do outro lado da tela, seja no seu tablet, no seu celular, no seu computador, enfim. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que você não somente nos assista, mas interaja conosco através das redes sociais, através do Facebook, que é o Diário do Sertão. Tem também o Instagram, o Twitter, @Diário do Sertão. Tem uma gama de redes sociais do Diário que você pode participar do nosso programa através delas. É só você acessar a sua rede preferida e procurar o Diário do Sertão, tudo junto, que com certeza você vai achar. E aí você pode bater aquele papo com a gente que está aqui ao vivo nos estúdios em Cajazeiras, no nosso Alto Sertão da Paraíba. Para vocês, eu deixo a minha convocação para que vocês participem mesmo. E participem também através do WhatsApp. O número vai ficar todo o tempo aí na tela para que a gente possa conversar, você possa interagir com a gente através de perguntas, recados, abraços, enfim. Você que sabe o que você quer mandar aqui para a gente. O meu dever é estar aqui ao vivo, transmitindo a sua voz pela TV Diário do Sertão. Hoje, o nosso interview vai conversar com mais uma figura, mais uma personalidade, conhecer um pouco mais de trajetória de vida, de experiência. E eu vou trazer, sem enrolação, logo boa noite da Danusa Clea, pedagoga, que está aqui com a gente. Ela que já esteve na promoção social, já esteve, agora está na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico. E ela vai conversar com essas experiências de trabalho diferente, como ela mesma acabou de me dizer, uma ponta à outra. Então hoje a Danusa vai parar em tanta coisa, como é que ela consegue fazer tudo isso e, claro, vai nos contar desde o início, desde a sua infância até hoje. Eu acredito, Danusa, que é essa fase que constrói as características do adulto, não é? Então a gente precisa saber de tudo. Mas deixa eu trazer logo o teu boa noite. Seja muito bem-vinda aqui à TV Diário do Sertão. Obrigada, Ana. Boa noite a todos os telenautas. É um prazer imenso, né? De antemão, já agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui e dividir com vocês, daqui da TV Diário, também com os telenautas, a experiência de vida que todo mundo traz, não só eu, mas como todo mundo traz. Que é uma experiência já bastante, né? Agora de primeiro estou aniversariando. Mais uma primavera. E aí a gente tem muita coisa para contar. Isso é o que é o bom da vida, né? Ter histórias para contar. Isso, todo mundo tem uma experiência para transmitir para o outro, não é? Com certeza. E você que já passou por tantas áreas importantes para a nossa sociedade, com certeza tem algo a nos acrescentar. Bom, Danusa, mas antes de você falar sobre a sua fase adulta, sobre os seus trabalhos e projetos, eu quero que você nos conte um pouco das suas origens, da sua infância, dos seus pais, da sua família. Você é natural aqui mesmo de Cajazeiras? Sou natural aqui de Cajazeiras. Nasci aqui, passei a minha infância aqui em Cajazeiras, mas aí teve uma época da minha vida que eu passei bastante tempo fora. Que eu costumo dizer assim, que foi onde eu adquiri mais experiências. Mas assim, a minha infância foi uma infância muito tranquila. Minha família, a família da minha mãe, ela é tradicional de Conceição, no Piancó, e do meu pai é de Itaporanga. Inclusive, o meu pai, ele foi um jornalista, radialista aqui na cidade de Cajazeiras. Acho que muita gente conhece, na época eu chamava ele de Araújo Lima, hoje parou, está aposentado. Mas assim, com muita honra que eu digo, sou filha de radialista, apesar de que não herdei o dom, mas sou filha de radialista. Passei minha infância ali na Pedro Américo, junto com aquele pessoal ali, junto do Cinepax, na época do Cinepax. Sim, foi uma infância muito gostosa. Quer dizer que os seus pais, só te cortando um pouco, são naturais do Vale do Piancó? Isso, a minha mãe Conceição, meu pai Itaporanga. Você sabe contar como é que eles vieram parar aqui em Cajazeiras? Eu não sei, eu acredito. Meu avô, o pai da minha mãe, ele era tabelião de cartório, Sei. né? E a minha avó,
materna, Rosa Lacerda, também de uma tradicional família de Bonito e Santa Fé, veio, acho que por conta do casamento, né, dos dois. E daí, não sei, se na época eu trabalhava em Conceição e ele foi transferido aqui para Cajazeiras, não sei te contar bem a história, não. Alguma Mas coisa foi mais ou tipo menos desse tipo. que chamou os seus pais para virem para cá. Isso. Na época, minha mãe casou em Conceição e veio morar aqui, na cidade de Cajazeiras, por conta do meu pai ser, na época ele era gerente do Banco do Nordeste, uma coisa assim. Assim, eu estou falando assim porque meus pais, eles não deram continuidade ao casamento, né? Meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, ele largou minha mãe e até hoje constituiu outra família e tudo. Aí não sei te explicar bem essa trajetória. Mas você nunca perdeu contato com ele? Não. Sua mãe nunca fez aquela coisa de deixar... Porque às vezes acontece, né? Infelizmente a gente sabe. Infelizmente ou não, né? Porque às vezes tem homem que merece mesmo esse meio que desprezo. Mas não foi o seu caso. Não, não. Minha mãe sempre deixou a gente bem à vontade, que pai tem que ser respeitado, apesar de tudo. Ela sempre levou a gente nessa linha. Mas você lembra desde criança ele radialista ou não? Lembro de criança. Eu ia visitá-lo, ele viajava muito. Quando ele chegava, eu não lembro bem como era essa trajetória dele, mas eu já fui e levei meus 2 irmãos pequenos para visitá-lo na difusora, que ele era radialista de lá. Irmãos, você tem? 2 irmãos. Uma irmã, Sinara, e meu irmão Savini. São mais velhos? Mais novos, eu que sou a mais velha. São idades próximas? De mim para meu irmão são 3 anos e para a mais nova 6 anos. Então a mais nova demorou um pouco. Talvez você tenha vivido uma infância mais próxima ao do meio. Isso. E teve mesmo essa ligação? Como é que era essa questão das brincadeiras da sua infância? Teve sim. Inclusive, igual que você falou, com meu irmão mesmo, por conta da idade, porque aí eu casei muito cedo, né? As loucuras de adolescência. E aí eu me afastei um pouco, não convivi tanto com minha irmã como convivi com meu irmão. Mas assim, acabou que a gente criou um laço muito forte, por eu ser mais velha e minha mãe, por ter criado sozinha, ter que trabalhar, ter que estudar. E aí sobrava sempre para mais velha, né? E aí eu estudava e também ajudava minha mãe a cuidar da casa e dos meus irmãos. E criou esse laço. Assim, eu tenho minha irmã como se fosse minha filha, hoje. Eu sei, Danusa. E a questão dos estudos? Você começou a estudar novinha, foi aqui mesmo em Cajazeiras, sua mãe incentivou, como é que foi? Com certeza, comecei a estudar aqui numa escolinha que era, eu acho que nem nome tinha, era uma sala de aula que funcionava ali onde hoje é a CDL. A professora que eu nunca esqueci, que era uma freira, era a irmã Anitta. E foi meu prézinho, que na época não havia pré, minha alfabetização. Foi lá, era uma escolinha particular. Inclusive eu estudei com o Kleber Lima, o vereador Kleber Lima, né? Ainda hoje quando a gente se esbarra por aí, a gente lembra disso. Thelma Guedes, eu lembro dessa turminha. E de lá eu fui para o Carmelo. Nunca estudei em escola particular, a não ser esse prézinho. Fui para o Carmelo, de lá saí direto para o Colégio Estadual, Crispim Coelho, que na época, para entrar lá, era como se fosse uma escola particular, porque a época ela era muito bem vista. E aí consegui uma vaga, de lá só saí para vestibular. Fiz meu primeiro vestibular, eu tinha 16 anos, né? Muito nova. Já trabalhava na época numa clínica de saúde que se chamava Climefic, de doutor, não me recordo bem o nome dele, mas era dos Albuquerque, que funcionava ali onde hoje é o Pet Shop. E aí foi meu primeiro emprego lá. Trabalhei de recepcionista lá e auxiliava os médicos e trabalhei com a doutora Ilzanete Bandeira, hoje já falecida. E aí eu admirava muito o trabalho dela. Que é psicóloga. Psicóloga. E aí então eu optei por fazer o vestibular para psicologia na época. Só que aí eu não consegui atingir a pontuação. 16 anos, e aí já havia terminado o ensino médio. Comecei a trabalhar. E aí arrumei um namorado. E foi aí que aí que eu casei. Então, quando eu casei, eu já tinha 19 anos. Foi a época que eu tive meu primeiro filho,
Nossa, foi tudo muito rápido, Foi então. tudo muito rápido. E passei esse tempo da minha vida sem estudar. Quando eu já estava Quer dizer grávida que do meu segundo, você fez o primeiro vestibular para psicologia, psicologia, não conseguiu passar, não. e aí meio que desistiu dos Isso. estudos, foi casar, ter filho, teve o primeiro, aí no segundo... Estava grávida do segundo, aí resolvi fazer novamente. E aí eu tive êxito, porque aí eu optei já por um curso que tinha aqui na cidade, que foi a pedagogia, né? E aí passei de primeira. Apesar desse tempo todo sem estudar, e fui 2 vestibulares, que a época que eu fiz tinha o tal do peneirão, né? Foram 2 vestibulares. E aí passei, até terminar a faculdade já tive o terceiro. Então você imagina aí a trajetória, foi muito sofrida Eu imagino. Nessa época sua mãe ainda morava por aqui, ou ela era próxima, ela te ajudou? Isso, ela ajudou bastante. A minha mãe me ajudou bastante na época. E a minha ex-sogra também. Porque é uma situação que muitas mulheres vivem. Na verdade, é uma situação que muitas mulheres vivem e que a gente não pode deixar de admirá-las, né, por isso. Porque conseguir trabalhar, estudar, criar filho, tudo junto naquela loucura, tomar conta da casa. E acontece com as mulheres que, por um deslize ou não, tem filhos antes de estudar, antes de concluir uma faculdade, alguma coisa assim. Isso é muito normal. Comum. E é muito normal também que as mulheres arregassem as mangas e vão estudar, mesmo com esses filhos elas poderiam se acomodar, como acontecia bem antes, né? Mas não, arregaçam as mangas e vão lá e estudam e cuidam do filho. Tem a ajuda da mãe, não é que é sempre um anjo protetor e que ajuda, que colabora na criação dos filhos e conseguem, que foi o seu caso. Com certeza. Tanto que na minha formatura eu tive muito que agradecer a minha mãe, né? Porque foi vontade de desistir, não faltou não. Porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui aquela estudante que me dedicava muito aos estudos e às vezes tinha que ter o tempo para isso e a gente tinha que buscar esse tempo, seja onde fosse. Mas assim, deu certo, graças a Deus, me formei. E até hoje estamos aí na luta. Estou, de qualquer maneira, atuando ainda na área, porque a gente que é educadora nunca deixa de ser, né? E depois da minha faculdade, eu fui para Goiânia, Goiás, acompanhar o marido, né? E lá eu fiz concurso público e passei para coordenação pedagógica. E lá foi onde eu adquiri experiência. Porque eu sempre gosto de lembrar, eu tinha professora na UFCG, na época o UFPB, que hoje é o UFCG, a Raimunda, que ela sempre se aquietava, ela ficava assim quieta comigo, porque eu sempre fazia muita pergunta. Porque geralmente eu vejo assim, a universidade ela é meio que distante da praticidade, sabe? Então eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, quando eu sair daqui eu vou fazer o quê? E aí eu perguntava e queria saber o que a gente sai com a teoria. E eu tenho a impressão que a pedagogia, ainda com a especialidade, né, ainda mais, porque quando você está lá dentro é um mundo de sonhos, é um desejo imenso de fazer a educação da melhor forma possível. E aí quando você vem para a realidade não é... Acontece em todos os cursos, mas acredito eu fiz uma pós-graduação nessa área da educação e é um leque de opções muito grande que você passa ali dentro da sala de aula e que quando você sai, infelizmente, não é, a educação não é valorizada como realmente deveria. Ser, né? Hoje eu já vejo assim, um grande avanço na educação. Desde a época que eu comecei a atuar, a gente já começa a enxergar uns avanços nela. E eu acredito assim, não sou de perder as esperanças, né? Eu sempre acreditei que tudo melhora. E aí eu vejo assim, o plano de remuneração, de cargos de remuneração já está aí. Então assim, já são vantagens que antes não existiam e hoje já se está dando esse valor. E eu vejo o campo da pedagogia, é tipo aquilo que eu lhe falei, eu já passei por diversas áreas, mas sempre me baseando no que eu estudei. Porque ela tem essa abertura, ela tem esse leque para você atuar em diversas áreas.
porque eu me especializei em projetos, então assim, até que se você me pedir, Danusa, me elabora um projeto para como é que eu vou trabalhar, que forma, a metodologia que eu vou utilizar. Então assim, o pedagogo ele entra em área, né? Ele entra em ação. Então assim, eu me realizo na minha função, eu me realizo, porque eu sou uma das brasileiras, a brasileira não desiste nunca, né? Então, eu estou sempre aí, firme e forte. Apesar de não estar dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola, mas dentro da sua área, da sua profissão, você está realizando aquilo que você aprendeu, aquilo em que você se especializou, não é isso? Isso. Danusa, deixa eu mandar um abraço bem especial, porque esse é especial mesmo. Pois não. Para você, de alguém que está nos assistindo, é o Caliel Conrado, está dizendo que está pedindo para mim te mandar um grande abraço. Abraço para minha amiga Danusa, que está sendo entrevistada hoje. Abraço para Caliel. Ele é uma figura, assim, estou amando trabalhar com ele. É uma pessoa também que nos dá essa abertura, né? E é preocupado também com o social, porque o econômico ele está envolvido também dentro do social. E a gente junto está querendo desenvolver uns projetos aí que, se Deus quiser, vai dar certo, né, Conrado? E estamos juntos sempre. Obrigada, Ele está Conrado. dizendo assim: Danusa é uma grande profissional, multifuncional. É realmente o que a gente estava conversando, né, Conrado? Orgulho de tê-la conosco em nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cajazeiras. Boa sorte. Ele disse que está assistindo, viu, Danusa? Obrigada. Vocês estiveram juntos também na promoção social. Também. Foi aí, então, que ele deve, porque, pelo que eu conheço, ele deve ter catado a sua competência lá, viu? Para levar você junto lá para o desenvolvimento econômico. É, sim. Assim, a gente sempre trabalha, eu sempre falo que eu trabalho em prol de uma gestão, né? Independente da área que eu esteja, independente da secretaria que eu esteja trabalhando, a gente trabalha em prol dessa gestão. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve a saída repentina do antigo secretário Elmo, né? Que aí assumiu uma outra pasta. E aí foi onde surgiu o convite para Caliel Conrado. E aí, assim, a gente teve que formar uma equipe, né, para poder colocar a secretaria com novos projetos, dar uma nova roupagem, uma nova cara para a secretaria. E foi aí que surgiu o convite e a gente foi. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga promoção, ela já estava caminhando, né? Já tinha projetos prontos, inclusive deixei ainda um projeto inscrito, porque no ano passado a gente ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor, né, através do Sebrae, com o projeto que a gente tinha lá na secretaria, que é o Comida na Mesa, e também o próprio programa Empreender, que a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As duas secretarias foram contempladas, né, com esses prêmios. Inclusive, os dois projetos ganharam como a nível estadual, e aí o Comida na Mesa ele foi a nível nacional, né? Ficou entre os finalistas. Foi onde eu viajei com Léa para Brasília, com muita honra, representando a Paraíba, para poder ser contemplada. Então, assim, são essas coisas que me fortalecem, que me faz ver que eu estou para o que deve nessa gestão, assim, para trabalhar em prol da comunidade. Então, eu não tenho, assim, muito o que reclamar, não. É até para mim, serve de experiência. O meu currículo, quer dizer, eu sou educadora, eu sou pedagoga, e aí são 3 vertentes diferentes. Eu saio da educação, vou para o social. Saio do social, vou para o econômico. Mas se você juntar tudo, está tudo dentro da minha área, que é pedagogia. Né? Então, assim, eu tenho imenso prazer de trabalhar. Não sei ficar parada, tanto que, como eu já lhe disse, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. De lá para cá eu não parei, graças a Deus. Eu tenho fé em Deus que eu não paro, só quando eu aposentar. E assim, porque não sei ficar parada. A minha mãe, eu falo a minha mãe assim, que acho que ela errou na receita. Porque, sabe, homem que sai de manhã e só volta à noite, pronto, é assim que eu gosto. Não sei ser dona de casa. Danusa, eu vou inclusive, através de você, falando também do Conrado, que é uma figura excepcional, destacar como é que eu posso falar, o levantamento que vocês deram a essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando estavam na promoção social, hoje Desenvolvimento Social,
Vocês conseguiram, inclusive, ganhar esse prêmio, então, por um projeto que você participou, que você atuou ativamente. E, então, isso já é um mérito. E agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem passado por uma fase de ascensão muito grande, por estar completamente envolvida dentro da Zona Franca, do semiárido, que é um assunto polêmico, que está em ascensão, que todo mundo está falando, que pode trazer, assim, redimir, não é? A nossa Cajazeiras e todo o estado. E agora olha quem está por trás disso de novo, Conrado, Danusa. Então é notável o empenho de vocês e eu quero inclusive que você comente um pouco sobre essa questão da Zona Franca, para que as pessoas possam entender melhor. Eu sei que o assunto tem sido debatido, mas quem está nos assistindo, a gente tem muita audiência fora do sertão, então para as pessoas entenderem como é que funciona esse novo projeto que está aí sendo discutido para ser implantado em Cajazeiras e que lá atrás estão o pessoal lá do Desenvolvimento Econômico, Conrado, a Danusa, que estão aí fincados realmente nesse projeto. A gente, assim, demos a nossa contribuição, né? Tivemos a nossa participação em parceria com o vice-prefeito Júnior Araújo, com a Belchior Consultoria. Foi uma parceria que foi feita, que deu certo, graças a Deus. E aí a gente trouxe essa primeira audiência para Cajazeiras. Bom, a Zona Franca, ela trocando em miúdos, ela é nada mais, nada menos do que trazer onde tem lá em Manaus, uma Zona Franca, para vender produtos, né? Que aí esse sonho, eu acredito, as pessoas chegam para mim e dizem, Nusa, mas você acha que vai vir para Cajazeira? Eu digo, eu quero acreditar que sim. E quando eu vejo políticos adversários se unindo em prol de uma causa, eu acredito que essa coisa sai. Então, eles estão unidos em prol desse objetivo, de trazer para Cajazeiras essa Zona Franca. Como seria tão bom para a gente ter essa Zona Franca em Cajazeiras? Olha o tanto de empregos que seriam gerados. Porque a gente sabe que o município ele não comporta dar emprego a toda uma população. Então, a exemplo da isenção de impostos que viria também com essa Zona Franca. Então, assim, se todo mundo se unir, dar as mãos por uma boa causa, eu acredito que ela venha. Hoje eu estava lendo uma reportagem de Big Boy, ele dizendo que não acreditava porque achava que Cajazeiras não tinha estrutura para tal. Mas assim, se não tem, vamos buscar. Sabe? A gente sempre tinha essa marca que tudo que viria para Cajazeiras ia para Sousa. Mas por que ia para Sousa? Porque as pessoas de Sousa lutavam para isso. Então vamos lutar Cajazeiras para que a gente possa trazer essa Zona Franca para cá. Então eu acredito que sim, que se todo mundo der as mãos, político, a população em geral, ela virá para cá sim. É uma cidade polo, não é mesmo? Ela atende essas diversas regiões, né? Rio Grande do Norte, Ceará. Então, assim, Cajazeiras está no centro. Então, já é um bom motivo para isso. Esse é um bom motivo. A questão da falta de estrutura realmente existe, mas o projeto daria condições para isso. Não é? Uma obra como essa do aeroporto, que lamentavelmente ainda não foi concluída, seria concluída através de viria um leque de coisas para Cajazeiras com essa Zona Franca. Bom, é um sonho, eu torço muito, muito, muito mesmo. É uma coisa que traria realmente muitos benefícios, não só para Cajazeiras, mas para toda a região do Alto Sertão e para os outros estados também envolvidos nesse projeto. Então, são os mesmos moldes daquela Zona Franca de Manaus, que fariam com que os produtos não tivessem imposto, não é isso? E que isso fazia com que a fábrica, o produtor, se interessasse em instalar sua empresa, sua indústria aqui na região de Cajazeiras. Era assim que funcionaria. Bom, vamos esperar, né? E lutar, claro. Com certeza, a gente tem que lutar. Acreditar também, não é isso? Danusa, vamos continuar o nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo comercial rapidinho para você tomar uma água. E você que está em casa, não sai daí, porque eu volto já já com mais interview.
Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Yeah. Santa Bárbara. Santa Bárbara Supermercado. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Diamante Online, Cajazeiras Boa, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, blog do Luiz Carlos, AC2B Brasília, Radar 190, Moído, Folha VIP de Cajazeiras e TV Cariri, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo. Lembrando que se você não puder assistir algum programa da grade da TV Diário do Sertão, você pode assistir depois, lá no site mesmo, Diário do Sertão. Você acessa www.diariodosertão.com.br
tv.com.br/vídeos e aí você vê lá todos os programas na íntegra para você conferir aquele que por algum motivo você não pôde ver ao vivo no diariodosertão.com.br/TV. Você pode ver depois gravado no /vídeos, /TV para ver ao vivo e /vídeos para ver depois gravado. O importante é levar a TV Diário do Sertão até você que está aí do outro lado da tela. Então, nos acesse, nos assista e compartilhe a nossa ideia, compartilhe a nossa TV Diário do Sertão aí por onde você andar, ok? Hoje a gente está conversando com a pedagoga Danusa Clea, que está aqui do meu lado, e ela que já contou um pouco da trajetória de vida dela, um pouco do projeto novo que ela está participando, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu queria saber um pouco da sua vida pessoal, se eu puder. Pois não. Você disse que tem 3 filhos. Tem 3 maravilhosos filhos. Onde é que eles estão? O que é que eles fazem? Qual é o nome deles? Vamos mandar beijo, vamos aproveitar. Acho que nenhum no momento está assistindo. Bom, meus filhos, eles são 3 bênçãos de Deus na minha vida. Foi o que restou de bom de um casamento, que sempre são os filhos, né? Meu filho mais velho, hoje é de design na Gráfica Real. Chama o Edson. O do meio chama Wesley. Também ele é representante de uma firma da Nordil, em Cajazeiras. E o mais novo, que chama o Anderson, também está trabalhando agora por conta própria, né? Vendendo produtos, tanto aqui como na região. Ah, então são 3 meninos. 3 meninos. Tive Falo nenhuma filha. menino porque para a mãe nunca deixa de ser, né? Menino, meninos. Crianças. São três pérolas na minha vida. Não tive o privilégio de ter nenhuma menina. Ah, que pena, né? Quem sabe agora vem as netas aí. Já tem. Já tem? Já. Já? Já tenho 4 netos, 3 Nossa. meninas e um menino, e tá vindo o 5º aí. 3 meninas e um menino. São filhos do mais velho? O mais novo, sempre o mais abençoado, que me deu a primeira, né? Minha neta fez 4 anos agora, ou fez 5 já, no mês passado. Então tem 2 dele, do mais novo, do mais velho tem um casal, e o do meio, que demorou mais, a mulher tá grávida agora. Olha aí, então já tá todo mundo com o menino em casa. A Danusa tá cheia de netos. Assim, é uma bênção, né? A gente pensa, a criação da gente a educação que foi nos dada, que casamento era para uma vida inteira, né? E aí eu tinha sonhos de ver minha casa cheia de netos, correndo. Só que aí a vida se encarrega de levar a gente por outros caminhos, né? E aí veio a separação, veio o divórcio, e aí cada filho graças a Deus, tomou o rumo de sua vida, né? Cada um é independente, e aí eu voltei a morar só. Olha a vida como é. É isso que eu ia te dizer, eu acho que não é nem questão dos seus filhos terem tomado rumos independentes. Você tomou um rumo independente, né? Acho que a modernidade trouxe isso para a mulher moderna. Acho que você é uma mulher moderna. Há um tempo atrás, as mulheres sonhavam talvez até sonhem até hoje, né? Em quando chegarem a ter seus filhos adultos, estarem em casa para poder cuidar dos netos, e aquela casa cheia de netos. Mas a mulher moderna não pode estar em casa para cuidar dos netos. Pode não. Daí vem a dificuldade do que a gente estava falando. A mãe de hoje, a mãe dos seus netos, que você nenhuma delas é sua filha, mas as mães têm que passar pelo que você passou ao quadrado. Porque às vezes a mãe, a sogra, está trabalhando ainda, então ela não vai ter tempo de cuidar do seu bebê. Você é quem tem que se virar para tudo. É bem complicado. Essa modernidade que a mulher vem se incluindo traz muitos benefícios e muitas dificuldades também. Com certeza. Não é isso? É verdade. Quando você passou pela criação dos seus filhos, já foi bem corrido, porque você só resolveu estudar mesmo, encarar a universidade depois que já estava aí com o filho. Teve a ajuda da mãe, da sogra. Nessa época você ainda estava casada? Como é que foi? Estava sim. Quando eu me separei, meus 3 filhos já estavam criados. Já sim. Então pelo menos você teve
Ele te deu essa ajuda. Deu sim. E com relação aos seus netos, como é que você é hoje? Apesar de correr tanto, dá tempo, ficar em casa, curtir, como é que é? Dá não. Não dá? Pior que não dá. A gente só se encontra quando é aniversários. Às vezes vão fazer uma visita, mesmo assim corrido, porque todos trabalham, tanto os filhos como as noras. Todos trabalham e é essa correria, você sabe. É essa correria de cada um encaixa no tempo do outro, não é? É verdade. Eu imagino como seja. Danusa, nos fale um pouco mais sobre a secretaria na qual você está. A gente sabe que, a gente falou já um pouco sobre a Zona Franca, que tem levantado, como eu disse, o nome da secretaria por ela estar inclusa. Mas tem um outro grande projeto que é sempre destaque, que é o projeto Empreender, que dá essa força para os novos empreendedores, para os pequenos comerciantes da cidade. E agora com a nova gestão, o que vocês pensam para esse projeto? O que tem de novo para os empreendedores de Cajazeiras? Bom, a gente está pensando, nós temos vários projetos para pôr em prática e sempre pensando em inovar. A gente está tentando fazer uma parceria entre o programa Empreender e outras, digamos, associações, os pequenos empreendedores, que a gente possa estar abrindo esse leque para eles também. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com os artesãos de Cajazeiras, do município de Cajazeiras. Nós estamos criando uma associação, uma nova associação dos artesãos e da economia solidária, né? E aí a gente uma porta a mais que a gente pode estar contribuindo para esse pessoal, de abrir as portas do programa Empreender para esse tipo de empreendedorismo, que é o artesão. Então, a gente sabe que a gente em Cajazeiras nós temos vários talentos, só falta oportunidade, né? Então, o programa Empreender ele também serve para isso, de dar oportunidade a esses pequenos ocultos, esses talentos ocultos que existem no município de Cajazeiras. Nós estamos esperando a liberação do novo recurso, né, do programa Empreender, para aí sim a gente já divulgar e abrir novos cadastros para poder já estar liberando. Então, a gente está só aguardando uma liberação da nossa gestora, da prefeitura Denise, e eu acredito que mais tardar, acho que esse mês de junho já está sendo feita essa liberação. Mas por enquanto já tem sido trabalhada a questão da feira solidária, Isso. nos finais de semana em Cajazeiras, né? Está sim, em parceria com o governo do estado, né? Através de Rivelino, essas feiras solidárias já estão acontecendo. Inclusive, a gente já colheu depoimento de pessoas que estão, assim, simplesmente arrecadando, vendo o seu trabalho ter algum retorno, né? E assim, a gente até convida a população, já deixa o alerta aí para a população, que visite esses estandes dessas feiras, desse pessoal, porque são pessoas que trabalham realmente, que fazem o que gostam e estão ali para vender o fruto do seu trabalho, não estão ali só para mostrar o produto. Então, eles estão ali vendendo e aquela arrecadação não vai só para uma pessoa. Ali a economia solidária ela já funciona como se fosse uma associação. Ali tudo que é vendido é dividido entre eles. Então, assim, a gente tem que dar essa força também para essas pessoas, né? E aí, tanto a Prefeitura Municipal como o Governo do Estado está dando esse incentivo e a gente está ali por trás apoiando, incentivando e o programa Empreender vem também para contribuir mais ainda para eles. Além da alegria deles poderem mostrar o seu trabalho, porque além de artesãos são verdadeiros artistas, né? Para poder construir aquelas coisas. E então, além da alegria de poder mostrar o seu trabalho, a necessidade de vender para poder arrecadar o dinheiro ao pão daquelas pessoas, não é? Ainda mais na crise que a gente está atravessando hoje, né? Então, assim, e fora isso, a nossa secretaria, ela tem também, a gente está querendo expandir. Inclusive, a gente está organizando aí uma viagem a João Pessoa. A gente vai visitar o programa Empreender de lá.
ver como é o estatuto de lá, porque a gente está querendo abrir para dar oportunidade para os adolescentes, os jovens e adolescentes também, através de cursos, e aí através desses cursos encaminhar para o mercado de trabalho. Então assim, a gente tem vários projetos e se Deus quiser, a gente vai começar a colocar em prática. A Secretaria também tem várias parcerias com o SEBRAE. Isso, não é mesmo? certeza. Palestras, cursos. O SEBRAE sempre traz em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive, artistas renomados para darem palestras. Isso encanta e dá impulso àquele pequeno empreendedor, àquele comerciante. Tem algum em vista, tem alguma coisa para ser anunciado? Tem, mas assim, eu vou deixar para o secretário, né? Quando já tiver tudo ok, aí a gente vem, né, eu faço questão de avisar, e aí a gente vem e a gente vai anunciar, se Deus quiser, toda essa programação. Mas a parceria com o SEBRAE? O SEBRAE continua, Deus me livre, o SEBRAE assim é uma força imensa dentro do programa Empreender, porque o SEBRAE nos dá a oportunidade de estar nos fornecendo palestrantes renomáveis, como você mesmo falou, de estar ministrando cursos, oficinas, dentre os vários segmentos do comércio, ou fora dele também. E aí a gente está aí com as ideias aí, além de fazer esse trabalho com o pequeno empreendedor, de também fazer esse trabalho com o comércio em geral em Cajazeiras, né? Inclusive a gente já fez uma parceria com o Sindicato dos Comerciários de Cajazeiras, através do nosso amigo Wellington, e aí ele vai nos ajudar nessa questão de saber o mercado de trabalho, o que é que está faltando para poder o comércio de Cajazeiras alavancar, aonde tem que o comércio está precisando de uma vaga, e aí é onde a gente vai começar a inserir o jovem, o adolescente. Então assim, são ideias que são propostas que a gente está aí pensando, que se Deus quiser, porque assim, como o Conrado ele assumiu tem pouco tempo, a gente está estruturando a secretaria, né? Porque ela ainda é subordinada, é uma secretaria executiva, e aí a própria prefeita já está vendo essa... É subordinada a qual secretaria? A Secretaria de Políticas Públicas. Né? E aí, quando isso acontecer, vai dar mais liberdade também para isso, mas aí a gente está aí na luta, e novidades virão, podem esperar que virá. Muito bom. Danusa, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade em responder às nossas perguntas, a sua atenção. Dizer que as portas da TV estão abertas para o que você quiser. Sempre que precisar divulgar algum trabalho, é importante que se abra mesmo as portas dessa secretaria, porque a impressão que dá é que ela era meio que fechada, assim, para os pequenos comerciantes. Então é importante que se abra para que aqueles que estão começando nessa área, no mercado, possam ter acesso à secretaria. Para isso que ela existe, é para isso que ela está lá, né, Danusa? Certeza. Então é importante que vocês venham, que vocês conversem, esclareçam, falem mais sobre a secretaria, para que as pessoas possam entender e saber que ela existe e que ela está lá disponível para quem precisar. Viremos sim, com toda certeza. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, gente. E estamos aqui. Sempre que houver um convite e sempre que tiver alguma novidade, a gente vem sim e divulga. Agradecer assim de todo o coração a todos os telenautas, agradecer a você, Ada, agradecer o convite da TV Diário Sertão. E estamos aí à disposição. Danusa, Tá, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Agradeço mais ainda a você que está aí do outro lado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência, enfim, por estar conosco todas as noites aqui na TV Diário do Sertão. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, tem mais interview e eu te espero. Um grande beijo no coração, até lá, tchau, tchau.